Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Espiritualidade amiga, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Mais uma quarta-feira especial, né? Palestra, passe, de água purificada que nós temos na nossa casa. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que não são brandos e pacíficos. Tema muito interessante. E o item de hoje, injúrias e violências. Está a cargo da nossa irmã e trabalhadora aqui da casa, Fernanda, que vai nos esclarecer este assunto. Momento de aprendizado para todos nós. Vamos ter também a leitura da mensagem, né? Mensagem hoje muito bonita, nos domínios da voz, de André Luiz. Em seguida, nós vamos ter a prece inicial, né, com a nossa irmã Cacilda. Em seguida, a palestra, nossa irmã Fernanda. E, no final, a prece, né, final que eu vou fazer. Lembrando que, após a palestra, nós temos o passe, né, um momento muito importante, um momento de muitas energias. Nós temos também a água purificada. E, para quem se interessa, nós temos também um atendimento fraterno, né, para aquelas pessoas que querem conversar, tá? Que se estão num momento difícil, pode procurar um trabalhador de nossa casa que estamos prontos para atender da melhor forma possível. Agora nós vamos à palestra, aliás, a mensagem com a nossa irmã Laís. Nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale com tonalidade não tão alta que assuste, e nem tão baixa que crie dificuldades a quem ouve. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não dispõe de facilidade para ouvir, nunca dizer frases como: você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará as suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema,
Recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinita bondade, agradecendo por esta noite, essa quarta-feira, de ensinamentos desta casa, pedindo a espiritualidade que auxilie nossa irmã, ilumine, para que ela passe esses ensinamentos e a gente possa entender. Obrigado, Pai de infinita bondade, fica conosco agora e sempre. Assim. Boa noite. A gente está aqui para conversar e tecer alguns comentários, né? Já que a gente não tem a pretensão nenhuma de esgotar esse tema, mas a gente vai trazer algumas reflexões, alguns elementos que são pertinentes à temática que é aqui escolhida para o tema da palestra de hoje, né? Que vem sendo uma continuidade das temáticas que já estão sendo abordadas aqui na casa. E dando continuidade a essas abordagens, a gente vai iniciar os comentários acerca do capítulo 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se intitula-se Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o tema que a gente vai abordar hoje é injúrias e violências, que corresponde aos itens de 1 a 5 do capítulo 9. E a gente já vê que uma coisa que não é tão aleatória, ou as coisas elas não são, acontecem como elas têm que acontecer, nós espíritas assim entendemos, porque a leitura da mensagem de hoje está totalmente casada com o tema que a gente vai discutir hoje. Nessa leitura da mensagem de André Luiz, a gente percebe que ele está falando sobre até que ponto até a nossa voz pode demonstrar que a gente está sendo uma pessoa violenta, que a gente não está sendo acolhedor, que a gente tem que mesmo usar a nossa voz para que a gente seja mais fraterno, utilizar a nossa voz para que a gente seja mais acolhedor, não utilizar a nossa voz para cometer impropérios, né, para humilhar outras pessoas, porque a nossa voz é um instrumento, né? A gente veio aqui para a Terra com algumas missões, a gente veio com muitas dívidas, então a gente tem recebido também os instrumentos, porque Deus, ele nos quer perdoar. A gente tem que fazer a nossa parte. E um dos instrumentos que a gente pode utilizar é a nossa voz. A nossa voz para acolher, a nossa voz para não cometer injúrias e violências, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje. No item 1, ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, que é do São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Então, falando que bem-aventurados aqueles que são brandos, ou seja, valorosos são aqueles que são brandos, né? São aqueles que a gente vai privilegiar, a gente vai dar mais valor aqui na seara divina, àqueles que são brandos. E o que é uma pessoa branda? Uma pessoa branda é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa branda é uma pessoa parcimoniosa. Uma pessoa branda é uma pessoa que ela não é de violências, ela não é de enfrentamentos. Ela é uma pessoa muito mais de conciliações, de tentar chegar às soluções dos conflitos de maneira mais tranquila, né? Então, a gente tem que buscar nessa vida sermos pessoas brandas. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil ser uma pessoa branda. Mas se fosse fácil, a gente não estava aqui na Terra, né? Se fosse fácil, a gente estava em outro planeta, mais evoluído. A gente sabe que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se a gente está aqui, é porque as missões que a gente tem que enfrentar são missões ainda muito difíceis. Nós ainda somos espíritos em evolução. Ainda somos espíritos que precisamos pagar muitas dívidas. Então, os desafios que a gente enfrenta aqui na Terra são desafios robustos.
São desafios que realmente nos chacoalham, né? Nos colocam numa posição de, nossa, eu não sei como fazer isso. Mas é para isso que a gente tem que ter fé. É para isso que a gente tem que pedir o auxílio divino. É para isso que nas nossas orações, antes de dormir, que a gente pedir que no dia seguinte eu possa ser mais brando do que no dia que se encerra. Que no dia seguinte eu possa ser mais acolhedor do que no dia que eu fui hoje. Que amanhã eu possa ser uma pessoa que cometa menos violência do que a pessoa que eu fui ontem. Se a gente conseguir ser 0,5% melhor do que o que a gente foi ontem, já é uma evolução. Qualquer pequeno passo à frente já é uma evolução. Então, a gente sabe que aqui na Terra a gente está para isso, a gente está para evoluir, e um dos desafios que nos colocam à frente é a gente tentar ser pessoas brandas, né? Então, quando a gente está na escola, a gente tem várias matérias, várias disciplinas. No ensino fundamental, por exemplo, você tem aula de matemática, você tem aula de português, você tem aula de história, você tem aula de geografia, e todas aquelas são importantes. Você não vai dizer, não, eu acho que a aula de matemática é importante, mas eu acho que a de português e a de geografia não presta para nada. Todas aquelas são matérias importantes para que um aluno consiga subir o degrau de uma série para outra. Então, para eu chegar no 6º ano, eu preciso pagar aquela disciplina do 5º ano. E todas elas são importantes para a construção de um aluno do 6º ano. Elas são até pré-requisitos. Às vezes, muitas coisas que a gente aprende no 5º ano são coisas que vão ajudar a gente a entender o que está lá no 6º ano. Da mesma maneira, é a evolução aqui na Terra. Então, tem coisas que a gente precisa aprender porque elas são escadas para a gente aprender coisas mais complexas no futuro, né? Então, desses desafios, uma dessas disciplinas, digamos assim, que a gente tem aqui na Terra para aprender é a ser brando, né? A gente tem passagens do Evangelho que nos colocam esse desafio, nos colocam essa missão para que a gente seja brando, ou seja, para que a gente seja pacífico, para que a gente seja ordeiro, para que a gente seja equilibrado, para que a gente tente, o máximo que der, controlar as nossas emoções, não extrapolar, para a gente não estar sendo nós instrumentos da violência. Ao contrário, a gente tem que ser instrumento da paz, instrumento do acolhimento, instrumento da pacificação. É o que nós, espíritas, almejamos. Nós somos todos santos? Não somos. Estamos longe, nós espíritas, de sermos santos. Mas a gente, pelo menos, tem um entendimento de que a gente deveria ser brando, de que a gente deveria ser pacífico, de que a gente deveria ser mais acolhedor, e a gente tenta. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. Ser uma pessoa branda, ser uma pessoa que não comete impropério, ser uma pessoa que não grita com os outros, uma pessoa que tenta falar de maneira mais calma. A gente tem várias oportunidades, né, aqui na Terra. O item 2 diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aqui é uma passagem também de São Mateus, do Evangelho de Mateus, que vai dizer que a gente também precisa ser pacífico, porque as pessoas pacíficas é que serão os filhos de Deus. O que isso quer dizer? Que quando a gente é uma pessoa violenta, a gente é uma pessoa agressiva, a gente é uma pessoa que todo tempo está em situações de embate, a gente está andando assim um pouquinho para trás, no rumo de sermos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são aqueles que são pacíficos. Então, a gente precisa encontrar outras maneiras da gente viver em sociedade que não sejam maneiras adversariais. A sociedade, ela tem evoluído em relação a isso. Por exemplo, na justiça dos homens, aqui na Terra, a gente tem tido um grande boom, digamos assim, uma ampliação, por exemplo, de formas alternativas de soluções de conflito, né? Uma delas, por exemplo, é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma demanda que existe na justiça brasileira para a gente resolver os conflitos de uma outra forma, de uma forma mais apaziguadora. A gente chama as pessoas envolvidas naquele conflito para que elas possam dialogar, que elas possam conversar, que elas possam abrir o seu coração, que elas possam se perdoar, que elas possam construir uma relação a partir disso. Então, enquanto no ordenamento jurídico brasileiro, para você resolver o conflito, era sempre um litígio, é sempre uma briga, é sempre alguma coisa que duas partes estão brigando e o juiz vai ter que decidir quem é que está certo naquela briga.
Hoje a gente tem um incentivo para outras formas de solução. Então, nós vamos colocar aquelas partes que estão em conflito para que elas entrem em diálogo, em conversa, favorecer um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo acolhedor, para que a gente possa solucionar os conflitos. Então, a gente tem outras formas de nos tornarmos mais pacíficos. Inclusive, a justiça restaurativa é uma metodologia que tem sido adotada agora para as escolas, né? A própria política de educação que a gente tem hoje no Brasil tem adotado a justiça restaurativa como uma metodologia de solução de conflitos dentro do ambiente escolar. Então, às vezes, muitos conflitos que a gente vive na escola enquanto adolescentes, nós, quando adolescentes, às vezes é mais difícil da gente ser pacífico, da gente ser brando, porque são os hormônios, são as coisas que a gente vive, são as novidades que aparecem a todo momento. Então, aí a gente precisa de estratégias, a gente precisa de ferramentas para a gente aprender a ser mais pacífico. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma ferramenta que nos ajuda a ser mais pacíficos. Às vezes a gente está enfrentando uma questão, um conflito, uma dificuldade, e abrir o Evangelho e ler pode nos aquecer o coração, abrandar aquela raiva que a gente está sentindo, trazer luz, elementos para aquele conflito que eu estou vivenciando. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma ferramenta preciosa para a gente aprender a ser pacífico, porque a gente não nasceu sabendo. Se a gente está aqui é porque provavelmente todos nós temos dificuldades de sermos pacíficos. E como é que a gente vai ver? Cadê a receita de bolo para eu aprender a ser pacífico? Eu acredito que o Evangelho é uma coisa bem perto disso. Se não for a receita, é algo bem perto disso para nos ensinar a sermos pacíficos, a sermos brandos, a gente ter entendimento das coisas que estão acontecendo. Por que eu tenho tanto conflito com meu pai? Por que eu não consigo dialogar com aquela pessoa? Por que eu não tenho paciência? Eu acho tão bonita a parte do Evangelho que fala da paciência, a parte mais bonita é a parte do Evangelho que fala da paciência. Então, traz elementos para a gente ir criando esse discernimento, para a gente se tornar pessoas mais pacíficas, pessoas mais brancas. O item 3 diz o seguinte: aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, aqui ele traz uma passagem também do Evangelho de Mateus para falar que as pessoas que são agressivas, são violentas, né? Não só as que matam, ele inicia o parágrafo falando em relação à questão de assassinato, de matar uma outra pessoa, mas também complementa que são as pessoas que se encolerizam, ou seja, que adotam uma atitude de muito ódio, de muita raiva, de muito rancor, que essas pessoas que acabam violentando, agredindo outras pessoas, elas estão muito distantes da evolução espiritual. Infelizmente, a questão da evolução, da violência, é uma coisa muito comum, muito comum. A gente que trabalha assim, com essas questões e tudo mais, a gente vê que, por exemplo, citando um dos exemplos da violência contra a mulher, ela está em todos os tipos de classe social, em todos os bairros, com pessoas de todas as cores, né? Pessoas ricas sofrem violência contra a mulher, pessoas pobres sofrem violência contra a mulher, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas com deficiência. E a gente vê que é uma coisa, às vezes, muito naturalizada. Às vezes tinha até aquele ditado que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher, que se acha que é o normal ter um relacionamento que é agressivo, que você leva um tapa se você disser uma coisa que não agradou o outro. Então, a gente precisa construir outras formas de se relacionar. Outras formas em que a violência não seja uma ferramenta de se relacionar, porque não é. A violência contra a mulher, por exemplo, ela não pode fazer parte dos relacionamentos. Não pode a gente achar que é comum, que é normal, que faz parte sofrer violência por ser mulher. Então, a gente precisa entender que a violência ela precisa ser extirpada. Violência contra o idoso, violência contra a mulher, contra a criança e adolescente. A violência contra o idoso, contra a pessoa idosa, por exemplo, ela também é muito comum. Muito comum. A gente recebe assim, atendimento de muitos casos, por exemplo, de pessoas idosas que sofrem violência patrimonial.
que com muita dificuldade conseguem ter a sua aposentadoria, com muita dificuldade passaram a vida inteira trabalhando para que tivesse um pouco de dignidade, né, no período de envelhecimento, e que não tem o mínimo básico, porque filhos, porque netos, porque outros entes da família os violentam. Roubam o cartão do banco, fazem empréstimo no nome da pessoa idosa, compram objetos que não tem nada a ver, e a pessoa idosa fica sem ter o que comer, sem ter o que vestir, fica em situação extremamente deplorável. E isso é violência. A violência não é só matar, pegar, dar um tiro na pessoa, e isso é a forma de violência. Existem várias formas de violência no mundo que a gente está, formas, inclusive, muito sofisticadas de se cometer violência. E nós precisamos entender que todas essas formas precisam ser extirpadas. A gente precisa condenar todas as formas de violência. Seja a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência física e a violência sexual. Então, a gente está num país em que as taxas de estupro são gigantescas, gigantescas. E a maior parte, chega de 70%, das pessoas que são estupradas no nosso país, por exemplo, são pessoas de até 13 anos de idade. São crianças que são estupradas. E a violência é normalizada. Algumas pessoas acham até normal isso acontecer. Às vezes até com a chancela do pai e da mãe. Situações de violência sexual que acontecem. Então, a gente precisa construir uma nova forma de sociedade, onde a violência não seja uma ferramenta, não seja um instrumento, uma coisa comum, que faz parte do nosso cotidiano. A gente precisa se abismar com a violência. Porque ela precisa ser algo que não seja comum, que não seja parte da nossa vida. A gente precisa ser pessoas mais brandas, pacíficas, tranquilas. É o que a gente precisa ser. A violência jamais pode ser algo que faça parte da nossa vida. Principalmente para nós espíritos. Para todo mundo, mas para nós espíritos ainda mais. O item 4 diz o seguinte: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao seu semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disse a seu irmão sois nu. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas que em uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Ele coloca que até a palavra, ela é algo que é possível de ser instrumento de violência. Tá? E falando, por exemplo, sobre a violência moral, sobre a violência psicológica, né? Que ela é muito comum. A maioria, por exemplo, dos processos de Maria da Penha, de violência contra a mulher, tem violência psicológica. É a principal violência presente nos processos de violência contra a mulher. Porque as pessoas, às vezes, nem acham que aquilo é violência. É o marido que chega em casa dizendo: ai, que mulher preguiçosa, porque não fez a comida, e pega a comida e joga no chão. Porque não estava boa, porque estava salgada, porque ele não gostou, porque demorou para sair. E a pessoa acha que aquilo nem é violência. Ah, mas ele não foi, nem me bateu. Não é só a violência que é uma violência. Quebrar o prato, quebrar o celular, xingar a pessoa. Tudo isso é violência. E a palavra, ela tem poder forte. Está colocado no Evangelho que a palavra, ela carrega intencionalidades. Então, se você xinga uma pessoa, se você verbaliza piores palavras em relação àquela pessoa, você está diminuindo, você está humilhando, você está dilacerando a dignidade dessa pessoa. E isso também é violência. Então, às vezes, a gente acha que porque é só palavras, mas eu só xinguei ele, não tem nada a ver, não sei por que ele está tão triste, não tem nada a ver, eu só xinguei, nem bati, nem nada. Mas isso é uma violência tremenda. Muitas pessoas, elas carregam marcas pela vida inteira e até pelas vidas sucessivas, que a gente acredita, nas vidas sucessivas, por conta dessas questões de violência psicológica, né? De passar uma vida inteira
sendo humilhadas, sendo diminuídas, sendo colocadas numa posição inferior, né? Muitos homens em situação de violência, né, que colocam essas mulheres, você nunca vai arrumar alguém, você é uma pessoa horrível, você é muito feia, você é imprestável, eu não sei por que eu ainda estou contigo, enfim. E as pessoas acham que, mas é meu marido, eu tenho que aguentar. Mas é meu marido, eu tenho que ficar feliz. Não é assim. A gente nasceu aqui para ser feliz. Jesus, todos os seres celestiais, eles não querem que a gente sofra. Né? E até algumas passagens que a gente faz algumas leituras, por exemplo, quando eu era pequena, a mamãe falava muito de Nossa Senhora de Fátima, porque é a santa que ela tem devoção, e eu aprendi muita coisa sobre Nossa Senhora de Fátima por causa disso. E fala da situação, por exemplo, dos 3 pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima, que para agradar Nossa Senhora de Fátima, eles usavam um cordão amarrado muito forte, porque achavam que aquilo iria agradar Nossa Senhora, aquela dor que eles estavam sentindo com aquela corda amarrada. E depois do tempo, a Nossa Senhora pediu para eles não fazerem mais isso. Que eles não amarrassem essa corda tão forte. Porque não precisava daquela corda tão forte para eles expressarem o amor por Nossa Senhora. Que ela queria ver eles bem. E não sofridos, violentados, com marcas. E aí eles pararam de fazer o novo. Então, Nossa Senhora, expressão máxima do amor que existe no universo, diz que a gente não precisa sofrer. A gente veio aqui para ser feliz também. Para aprender, para evoluir. Então, a gente não precisa aguentar essas violências. Mas também eu não vou reagir com uma outra violência. Porque aí você está aumentando a sua conta também. Então, é melhor se afastar. Aquela pessoa, se não cair na justiça dos homens, certamente cairá na justiça de Deus. Aquela pessoa que te cometeu uma violência, enfim, que foi, me injuriou, falou mal de você, que inventou mentiras sobre você. Se a justiça dos homens não punir, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Aquela pessoa vai pagar pelas situações de violência que ela cometeu. Não precisa que a gente seja esse juiz, essa pessoa que vai lá, né, reagir violentamente. Porque se a gente reagir violentamente, a gente não vai estar agindo de acordo com o que a gente prega. Se a gente prega a mansuetude, a gente prega o equilíbrio, a gente prega sermos pessoas pacíficas, como é que a gente vai achar que justifica a violência, a reação violenta? Então, a gente precisa se afastar dessas situações de violência e esperar que a justiça seja feita, ou a dos homens, ou a justiça de Deus. A gente não precisa se conformar com a violência. Entrando no último item, que é o item 5, diz o seguinte: mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometê-los do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade de usar a terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a esses últimos mais importância do que os primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assim marcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, a terra está em processo de evolução. A gente ainda tem muitas pessoas violentas, muitas atitudes violentas. E, às vezes, essas pessoas violentas parece que são as que mais se dão bem, parece que são aquelas que ocupam o papel de destaque, são aquelas que vão receber mais bens aqui da terra. Contudo, a gente tem que sempre se lembrar que a gente precisa sempre vislumbrar os bens do céu, né? Não que quer dizer que a gente vai abrir mão de tudo que a gente construiu e tudo mais, mas que os bens materiais não são a coisa mais importante. É importante a gente ter o que comer, é importante a gente ter o que vestir, é importante a gente ter onde morar, mas é mais importante ainda ter amor, ter afeto, ter carinho, ter relações humanas, aprender com outras pessoas. Isso é ainda mais importante. A gente tem vários exemplos de pessoas
que têm todos os bens do mundo, mas elas não têm a felicidade. São pessoas riquíssimas de dinheiro, milionárias, não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro que tem. Mas sempre um vazio tremendo, uma falta de sentido para a vida. São pessoas que vivem assim como se fosse num buraco, numa escuridão, que não tem dinheiro que dê conta de preencher esse buraco interno que muitas pessoas têm. Porque o que falta, o dinheiro não compra. O que falta é afeto, é carinho, é se sentir partícipe, é estar engajado em alguma obra de auxílio a outras pessoas. A gente, quando vive num mundo muito egoísta, a gente vê que perde muito sentido da vida. O sentido da vida se dá com as pessoas. Quando a gente está em movimento, quando a gente está em relação. E até uma parte do evangelho que também diz o seguinte, que a gente não veio aqui para ser eremita, para viver sozinho. Porque se a gente viver sozinho sem se relacionar com seres humanos, a gente não vai aprender nada. Então a gente veio aqui para se relacionar com as outras pessoas, para se relacionar com outros seres humanos. E é isso que vai fazer a gente crescer. Então, nesse ponto quinto, ele está falando o seguinte, que os bens dos homens aqui na Terra, eles precisam ser colocados não como as coisas mais importantes da vida deles. É muito mais importante a gente tentar ser pessoas brandas, pacíficas, acolhedoras, né? Pessoas que utilizam-se da verdade como um instrumento aqui na Terra, porque muita gente vive de mentiras, vive de fofoca, vive de tentar atacar a imagem de outra pessoa. Essas são pessoas que estão muito perto da infelicidade, muito perto de serem pessoas extremamente vazias, de serem pessoas que vão demorar para alcançar a evolução espiritual. Quanto mais a gente vive em verdade, quanto mais a gente vive na palavra de Deus, mais próximo a gente está da evolução espiritual. E o que a gente precisa fazer para viver assim mais perto? É sermos pessoas honestas, humildes, simples. E como é que eu faço isso? Eu começo dentro da minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu irmão, sendo solidário, dividindo as coisas que eu tenho para dividir, não sendo uma pessoa que é grosseira, porque às vezes tem um ditado que diz que a pessoa é um doce fora de casa, mas é um leão dentro de casa. Então a pessoa às vezes consegue ser educado, gentil, cortês, com alguém que não mora em casa, mas com de casa é sempre gritando, é sempre brigando, é sempre agindo com violência, com agressividade. Aí a pessoa acha que está de boa na evolução espiritual porque ela é gentil com o povo do trabalho. Meu amigo, a gente tem que começar a nossa tarefa é dentro de casa. Você está longe da evolução espiritual se você acha que não tem problema ser agressivo com de casa, porque, enfim, são de casa. A gente precisa começar o exercício da paciência, o exercício da mansuetude, o exercício da tranquilidade, do equilíbrio dentro de casa. Precisa ser o primeiro lugar. Mas se a gente tem uma cota pequena de paciência, por exemplo, eu tenho uma cota pequeníssima de paciência, e eu sempre digo que a minha cota eu gasto com meus 2 filhos. Eles são os que consomem a minha cota de paciência. Então, às vezes não sobra. Tem que trabalhar mais isso. Porque dentro de casa eu já mulher, porque eu já exercito isso há muitos anos. Então, eu estou exercendo essa capacidade de ter paciência. E que a gente aprenda com essas oportunidades. Então, às vezes, Deus nos coloca oportunidades de testarmos a nossa paciência. Olha ali, Deus nos coloca as provas e nos coloca os instrumentos para poder a gente passar por essas provas. Então, que a gente aproveite essas provas. É uma tia que parece que fala e você acaba nunca de falar. Vamos exercer a paciência, vamos ouvir a tia falar. É uma avó que ela quer ser escutada, que ela fica em casa enclausurada, e ela quer alguém que ouça ela contar pela 30ª vez a história de quando ela foi para a escola. Ouça pela 30ª vez a história da sua avó de quando ela foi para a escola. Isso é exercer a paciência também. Então, que a gente possa aprender a sermos brandos, a sermos acolhedores, dentro da nossa casa, e depois espalhar essa mansuetude, esse acolhimento e esse equilíbrio também para fora de casa, para a gente poder alcançar o reino dos céus, porque bem-aventurados aqueles que são brandos e aqueles que são pacíficos. Era isso mais ou menos que eu queria conversar com vocês. Muito obrigada. Gratidão pela palestra, né, pelo ensinamento.
Agradecer mais uma vez a nossa irmã Fernanda pela disponibilidade. E nesse momento, só lembrando aqui que neste sábado retorna a evangelização infantil, das 16 horas até as 15h30. Nesse momento, peço a todos, se assim quiserem, fechar os olhos, agradecer a Deus por esse momento de aprendizado, que o Senhor possa serenar nossos corações, nos dando paz, nos trazendo muito amor, muita harmonia. Que assim seja. Graças a Deus.